Bom dia, boa madrugada, não sei como falar, mas vamos lá. São 20 para 1 e eu vim aqui para falar algo da parte de Deus nesta madrugada. Quem me conhece sabe, né? Eu não sou de entregar pontos, eu não sou de fazer firolagem com calamidade, com doença, com qualquer coisa que aconteça comigo. Eu posso até me abalar, que é um momento ali frágil, mas eu não deixo a minha alegria, eu não deixo a força que eu tenho dentro de mim me sucumbir e nem transparecer para ninguém. Quem de fato convive comigo nos bastidores, claro que vai saber que quando eu tô bem, eu tô bem, quando eu não tô bem, eu não tô bem. Mas se tem uma coisa, quando eu falo, eu posso fazer, eu consigo fazer e eu consigo ir, é porque eu sei que quando eu falo, quem está me garantindo é aquele lá de cima, o Senhor Jesus. E eu fissurei o tornozelo na quarta-feira. Fui pregar numa igreja à noite e fissurei o tornozelo de manhã no centro da cidade, no tombo. Mesmo assim, eu fui cumprir o meu propósito, preguei de noite e na quinta-feira de manhã eu fui imobilizar o tornozelo. E aí eu entendi, eu comecei a falar: Deus, que mistério é esse? E aí a minha irmã fraternal vira para mim e fala que era momento de eu ficar em casa, porque tornozelo era coisa séria e que ela tinha muita coisa com o médico de obediência. E eu olhei aquilo e eu falei: Senhor, eu não aceito isso que ela está me falando. Ela pode até não me levar para a igreja, é direito dela, porque o carro é dela, e ela pode não querer se responsabilizar, né? E eu fui orar ao Senhor, eu falei: Senhor, eu já saí do hospital, toda torta, com a muleta, sem situação, que ir para os médicos não era nem para estar saindo de casa, não conseguia varrer uma casa. Eu já fissurei cabeça de fêmur, médico deu 1 ano para andar e com 4 meses eu estava trabalhando na minha loja. E eu falei: um tornozelo, um carro me pegando na porta da minha casa e me levar para a igreja e eu não ir, eu não discuti e eu orei. E meu coração doeu, porque eu queria ir para a igreja. E aí, nesse meio tempo, fiquei triste, fiquei no meu quarto. Eu recebi a visita da minha tia, que às vezes dá um trabalho, que ela tem problema esquizofrênico. E não foi um final de semana legal. E eu estava com muita sede. Só que aquilo bateu dentro do meu coração. Eu queria ir para a igreja. Minha mãe foi fazer um plantão, minha tia saiu, meu marido foi para a igreja. E aí eu liguei para uma colega e perguntei para ela que eu queria muito para a igreja, expliquei o que tinha acontecido. Ela falou: se não chover, eu vou de carro te buscar e a gente vai na igreja. Você não vai deixar de ir para a igreja. Eu falei: amém. Só que aí depois eu fui ler a mensagem da minha irmã fraternal e ela tinha falado que se eu quisesse ir para a igreja, que seria um prazer me levar, não só a mim, como qualquer outra pessoa que se disponibilizava para a igreja. E eu fiquei muito triste, ao mesmo tempo com o teor, né, da mensagem. Mas eu também já tinha dado minha palavra que eu iria com outra pessoa. Mas aquilo ali, tipo, me deu uma entristecida. Eu falei: quer saber? Eu vou fazer meu culto em casa, eu mesma. Eu não vou nem para minha igreja e nem para a igreja de ninguém. Só que quando a obra arde e quando o desejo está ali dentro e você está ardendo para ir, você começa a
você começa ali a falar com Deus, né? Eu achei gozado que Deus me deu uma passagem que foi em Isaías 46, perdão, Isaías, vou abrir aqui para vocês, calma aí. Ele me deu Isaías 6, se eu não me engano, 8. Isaías 6, 8. Eu me arrumei todinho, deixei minha mãe sair para trabalhar, minha mãe tá comigo cuidando de mim aqui em casa. Isaías 6, 8. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade de eu ficar em casa, eu vou me arrumar como se eu estivesse indo por um culto. E eu vou preparar o ambiente, eu vou me arrumar como eu me arrumo, como eu escolho minha roupa todo domingo para o Senhor. E eu vou cultuar o Senhor dentro de casa. Agora, se não for, o Senhor vai me dar a resposta, o Senhor vai me dar o comando. E eu vou para a tua casa, eu vou para uma igreja mais próxima, mas eu vou pulando igual o saci. Eu tô com 4 pernas, com as 2 muletas, mais as minhas 2 pernas, mas eu vou. E olha a resposta que o Senhor me deu. Isaías 6, 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Nessa hora eu tive certeza que Deus queria me enviar para uma igreja e eu desci. Desci com a minha muleta me apoiando quando eu chego na porta do meu condomínio. Passa um rapaz de mototáxi e falou assim, e aí, varoa, tá indo para onde? Que manto que tu tá indo agora, cristão? Eu falei, rapaz, eu tô numa guerra. Ou eu vou para aquela igrejinha ali do início da entrada, ou eu vou da igreja lá da minha amiga lá em cima. Ele virou e falou assim, varoa, vai pro alto. E aí eu falei, amém, vou na tua visão. E aí um rapaz, junto com ele, me pegou por um lado, o outro pelo outro, me colocou na moto e eu subi. Quando eu cheguei na porta do bar, ainda tinha uma escada. Eu falei, Jesus, esqueci dessa escada, como é que vai ser? O dono do bar com mais um outro rapaz falou, varoa, a senhora vai para aquela igreja ali? Vou, deixa que a gente te leva. Um me pegou de um lado, outro me pegou de outro, pegaram minhas muletas e me deixaram na porta da igreja. Quando você tem sede e busca e você quer fazer algo, pode até algo acontecer para blecar, para te frustrar, mas quando Deus te garante, Ele te leva. E Deus me levou, Deus bradou, Deus falou muito ao meu coração. E eu que estou aqui nessa madrugada colocando meus estudos em dias, porque 2 dias que minha tia ficou aqui, 2 dias eu não consegui pegar a palavra, me atribulou a minha mente. E quando eu fico 1 dia sem ler a palavra, parece que algo está faltando em mim. E Deus tem se revelado comigo nessa madrugada. Então, o que eu falo para você? Todas as vezes, não importa quem seja pai, seja mãe, seja marido, seja filho, seja amigo, que você tem algo dentro do seu coração que está ardendo para fazer. E o cenário, às vezes, a pessoa pode estar preocupada com você, mas às vezes a pessoa não está na mesma ligação que você está. Então, às vezes, o excesso de cuidado, se você não estiver ligado, você acaba perdendo a bênção e o chamado e o propósito que Deus quer com você em determinado lugar. Então, de repente, não era na minha igreja, mas foi na igreja que hoje o Senhor me levou. E eu estou muito feliz por isso, de ter ouvido a voz do Senhor e ter ido para a casa dele e ter voltado muito bem. Guardem isso, galera, porque isso é muito importante. Às vezes o diabo ele faz coisas para nos entristecer, até com quem nós nos amamos, né? Amamos. Porque eu olhando o cenário para trás, eu fiquei muito triste, muito chateada. Eu falei, como assim? Eu morava em Copacabana
quantas vezes me buscava em casa, eu pior do que eu tô, um tornozelo. Eu já fui de moleta para a igreja, eu preguei, eu dirigi o culto na minha igreja, imobilizada, sentada, tem fotos, e com uma fissura também no joelho. Como pode isso? E eu falei, meu Deus, tem alguma coisa de errado que está impedindo que eu não vá para a igreja hoje, lá em Caxias. Mas eu não vou deixar de ir para a igreja hoje de forma alguma. Quem me conhece sabe que só tem duas coisas que não me faz ir para a igreja. Se você me fizer algo ou eu te fizer algo e nós não nos consertarmos, eu não subo no altar e não prego a palavra de Deus. E nem Santa Ceia eu tomo. E a segunda, se eu estiver no hospital. E se eu estiver no hospital, a minha Bíblia está comigo e eu falo do amor de Jesus. Tirando essas duas coisas, nada me impede de ir para a igreja. Com bota, sem bota, amarro o saco, vou pulando igual saci, pego Uber, pego moto, mas eu vou, porque eu não paro, porque Deus não me chamou para ficar parada, porque todos nós conhecemos nossos limites. E eu conheço o meu. Quando eu acho e que eu sei que não dá para eu ir, eu não vou. E hoje o meu coração estava ardendo para ir para a casa de Deus. E para a honra e glória do Senhor. Eu não fui para a minha igreja, mas eu fui para outra. E Deus bradou do mesmo jeito. Então fica a dica. Lembre-se, preste atenção nos sinais, porque nem todo sinal não é para você não ir. Às vezes não é para você ir para aquele lugar, é para Deus te usar em outro lugar. Mas mesmo assim eu estou muito feliz, porque eu tenho tido experiências com Deus que se eu fosse antigamente eu ficaria em casa chorando, magoada, triste, colocando coisa na minha mente, na minha cabeça. E o nome do Senhor foi glorificado e eu tive um culto abençoado. Fiquem com Jesus.